Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, né? Como sempre falo, todos aqueles que têm ouvido, assistido esses vídeos, estamos aqui, não podemos parar, né? E de novo dizer, quem está assistindo, se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, divulga esse canal para a gente levar a palavra de Deus para mais pessoas. Hoje continuaremos aí estudando o nosso Fundamentos da Fé Cristã, né? Lendo aí a palavra de Deus para vocês, para mim também. E hoje nós vamos fazer a penúltima lição desse livro. Lembrar a todos vocês que depois desse livro nós vamos falar de Daniel. O título do livro que a gente vai ler depois é Daniel, o Destino do Governo Humano. E depois de Daniel nós vamos ler um livro chamado 40 Lições Essenciais para a Vida Cristã. Então bastante coisa, né? Então a lição 23, o serviço a Deus, parte 1. Então, como a gente sempre comenta, não é a tentativa de um estudo sistemático de teologia, porque isso na internet tem para todo lugar aí, né? Mas levar a palavra de Deus para vocês e que vocês levem para outras pessoas. É usar a palavra de Deus como veículo para levar vida às pessoas, tá certo? Como a gente também sempre comenta, a gente vai falar aqui um título maior, a referência bíblica dessa lição, e os títulos menores a gente desenvolve ou lendo a passagem que está no próprio subtítulo ou indicando a passagem para vocês lerem depois em casa com calma, tá bom? As referências dessa lição são bastante coisa. As referências são bem grandes aqui, né? Bastantes coisas, né? Agora tem que mudar isso. Bom, Efésios 2, versículo 10, Atos 20, versículo 35, Romanos 6, versículo 22, 1 Coríntios 6, versículo 20, Êxodo 21, versículo 5, Romanos 12, versículo 1, Efésios 4, versículo 13, de 13 a 16, Apocalipse 22, versículo 3. Tudo bem? O título grande, maiorzão lá, né? Projetados para servir, e tem bastantes subtítulos. Projetados para servir, o segredo para uma vida feliz, redimidos para servir, o desejo interior de servir, a vida divina é uma vida de servir, as características da vida divina são para o serviço, ser útil a Deus não depende de nossas habilidades. Então já vamos caminhar porque são bastantes subtítulos, né? Projetados para servir. Eu vou lendo aqui com vocês. Vimos na lição 23 do volume 1 que a nossa vida cristã tem dois aspectos, vida e serviço. Além disso, vimos que nosso serviço precisa ser coordenado e edificado como um corpo para cumprir o propósito de Deus. Nesta lição, veremos que fomos projetados e criados para servir a Deus. Deus projetou e criou o homem para que este o servisse. No Jardim do Éden, segundo este projeto divino, o homem foi encarregado de cultivar e guardar o jardim. Você foi projetado para servir a Deus e não só para consumir recursos como comer, beber, respirar, ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida faça diferença, seja uma bênção para outras pessoas. Efésios 2:10 diz que somos feitura, obra-prima, segundo o original dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, como nova criatura. Você foi feito para boas obras, servir a Deus, servindo as pessoas. Você foi posto no mundo com uma missão especial. Podemos dizer que se não servimos a Deus e ao próximo, nossa vida é pura vaidade e correr atrás do vento. Quando Deus nos criou e nos deu habilidades específicas, foi para que o servíssemos de acordo com seu propósito, seu projeto. O segredo para uma vida feliz. Você foi projetado e criado para servir a Deus, servindo às pessoas. A felicidade não está no que alcançamos, mas em cumprir a vontade de Deus em nossa vida, em nos doar às pessoas, dispensando-lhes Cristo. Certa vez, enquanto alguns filósofos discutiam o caminho para a felicidade, foi dito num primeiro momento que a felicidade é obtida quando o homem consegue alcançar o que sonhou, isto é, por meio de realizações e conquistas pessoais. No entanto, após considerar um pouco mais a questão, perceberam que algo não estava correto, pois
Tão logo o homem alcança esse tipo de felicidade, ela desvanece, surgindo então a necessidade de obter outras conquistas para se manter feliz. Este é o retrato da vida humana. O homem corre em busca de algo que, quando alcança, não o satisfaz. Isso é vaidade. Então, esses mesmos filósofos consideraram a seguinte possibilidade: será que a felicidade não está na outra direção? E se, em vez de buscá-la mediante conquistas, fôssemos no caminho inverso, ou seja, dar em vez de receber? Foi aí que perceberam que pessoas que fazem boas ações e ajudam o próximo são mais felizes. A conclusão desses filósofos apenas confirmou a orientação bíblica para o caminho da verdadeira felicidade, o amor. Amar não é receber, e sim dar. Salmo 41, versículos 1 a 3, diz isso. Se estivermos o tempo inteiro preocupados em receber, jamais alcançaremos a verdadeira felicidade. O apóstolo Paulo, recordando as palavras do Senhor Jesus, disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35, parte B. Portanto, se ficarmos à espera de receber algo para ser felizes, estaremos na direção oposta à da verdadeira felicidade projetada pelo Criador. Vestibular, curso superior, pós-graduação, bom emprego, boa condição financeira, casamento, filhos, entretenimento, amizades. Essa é a vida humana, uma contínua busca por pseudo-felicidade. Todas essas conquistas geram sensação de realização efêmera, pois quando se alcança, logo ela desaparece. Eclesiastes 2, 10, 11. Quando nos dispomos a pregar o Evangelho, cuidar de pessoas e nos sacrificar por elas, encontramos a verdadeira felicidade. Deus é o maior doador do universo. 2 Pedro 1, 3 e 4. Se quisermos ser felizes como Ele, devemos dar mais. Que tal nos doar mais para o Senhor, cuidando das pessoas e fazer de nossa vida um sacrifício vivo? Doe-se em favor daqueles que precisam de cuidado. 2 Coríntios 12, versículo 15. Redimidos para servir. Apesar de projetados e criados por Deus para servi-lo e de só alcançar a verdadeira felicidade quando o servimos, servindo as pessoas, por causa da queda do homem, fomos corrompidos e começamos a viver longe desse propósito. Então o Senhor realizou a redenção e fomos resgatados de nossa vã maneira de vida para voltar a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Um dos propósitos da redenção é nos fazer servos de Deus, conforme o projeto inicial. Romanos 6, 22 diz que fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Esse versículo nos mostra que quando fomos salvos, nos convertemos em servos de Deus. Além disso, 1 Coríntios 6, 20 diz: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Comprar é adquirir o direito de propriedade. Quando Deus nos compra, Ele tem o direito de propriedade, isto é, Ele tem a base para demandar que nos entreguemos a Ele para ser dele. Portanto, a base é a compra de Deus. Deus nos comprou com o precioso sangue derramado pelo seu amado Filho na cruz. 1 Pedro 1, 19. Que grande preço! Deus usou esse precioso sangue como preço para nos comprar, para que pertençamos a Ele. Agora, o nosso projetista, redentor e dono quer nos usar. Um mordomo deve ser fiel para com Deus e prudente para com os homens. Um mordomo fiel tem consciência da responsabilidade que lhe foi entregue e sempre aguarda a volta do seu amo para o acerto de contas. Um servo mau sempre acha que o seu senhor tarda em vir e não age com a seriedade e a responsabilidade necessárias. Mas alguém que ama o seu senhor é fiel à incumbência recebida e atua como se o seu senhor fosse voltar nas próximas horas. O desejo interior de servir. Por um lado, Deus é nosso dono, com todo o direito sobre nós. Por outro, todos os que foram salvos desejam servi-lo, não porque foram animados ou obrigados por outros, mas sim porque brota um desejo do interior. Quanto mais um cristão recebe graça e é guiado pelo Senhor, mais tem prazer em servi-lo. A motivação é o amor por Ele. Esse amor nos constrange e nos move a servi-lo. Êxodo 21:5 diz que o escravo pode dizer: eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos. Não quero sair forro. Isso
descreve um escravo no Antigo Testamento, que devido ao amor por seu amo, não queria sair livre ao finalizar seus dias de escravidão. Pelo contrário, preferia continuar escravo para servi-lo. Isso prefigura o crente do Novo Testamento, que da mesma maneira deve amar seu Senhor e servi-lo. O amor de Deus nos comove a amá-lo e servi-lo. Essa é a nossa motivação. O apóstolo Paulo até mesmo nos roga, pelas misericórdias de Deus, que apresentemos o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto ou serviço mais racional. Romanos 12, versículo 1. Ele nos roga pelas misericórdias de Deus que provém do seu amor, que o sirvamos. A vida divina é uma vida de servir. Quando aprofundamos nossa comunhão com o Senhor e permitimos que sua vida se infunda mais em nós, logo temos o desejo de servi-lo. Existe em nós algo inexplicável, como parte do projeto original de Deus, que nos incita a pregar o Evangelho, ajudar os irmãos a servir na igreja. Se não servimos, ficamos pouco à vontade e inquietos, como se faltasse algo. Se servimos, sentimos-nos descontraídos, em paz e alegres. O que significa isto? Significa que a vida que está em nós é uma vida de servir. A vida cristã é vida de ministração, de serviço a Deus. Ore ao Senhor para que Ele lhe dê essa luz e revelação, pois se trata de grande e importante revelação no Novo Testamento. As características da vida divina são para o serviço. Todas as características inerentes à vida divina em nós são para o serviço. Amor, luz, santidade, justiça, bondade são para o serviço. Podemos até mesmo dizer que essas são as qualificações ou os requisitos para atingirmos o objetivo que é servir. Por isso, uma vida que não é santa, brilhante, justa, espiritual, não pode servir a Deus. As características da vida não são o objetivo, são um meio para alcançar um único objetivo, o serviço a Deus. Para que aspiramos ser santos? Para que aspiramos ser espirituais? Para que aspiramos vencer? O objetivo único deve ser servir a Deus. A vida divina que o Senhor Jesus exibiu nos evangelhos é santa, brilhante, boa, espiritual, celestial, forte e virtuosa. E devemos lembrar-nos de que o propósito dessa vida é o serviço. A vida divina revelada nas epístolas de Romanos, Coríntios e Efésios são para o serviço. Efésios 4, de 13 a 16, Paulo mostra que labutava para que todos chegassem à medida de alguém maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não fossem mais como crianças espirituais, mas como corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetuasse seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Resumindo, tudo isso nos mostra que crescer em vida é para o serviço, o ministério. Finalmente, Apocalipse 22, 3 a 5 nos mostra que as pessoas na Nova Jerusalém vão servir a Deus eternamente. Isso claramente indica que todos os que estão na Nova Jerusalém são santos para servir a Deus. Eles estão cheios de luz para isso, o que reforça que as características inerentes à vida divina em nós são para servir. Apocalipse 21 mostra que a Nova Jerusalém é santa e cheia de resplendor, e estes dois itens são para o serviço. Ser útil a Deus não depende das nossas habilidades. Muitos pensam que só os que são muito sábios podem ser usados pelo Senhor. E uma vez que eles mesmos se consideram insensatos, isso jamais poderia ocorrer com eles. Isso não é verdade. Não diga, não tenho eloquência, não sei falar e não consigo pregar a palavra. Então, em que sou bom? Somente os que têm alto grau de eloquência, que conseguem falar com fluência e sem parar, são realmente bons em alguma coisa? Só eles podem de fato ser usados pelo Senhor? Não. Se somos úteis ou não para o Senhor depende exclusivamente de a vida divina ter ou não a oportunidade de crescer em nós. Ser usados pelo Senhor tem a ver com o crescimento da vida divina em nós. Não pense que o seu serviço a Deus é um acidente. O uso que Deus faz de nós está totalmente baseado em seu plano pré-determinado. Todos a quem Ele usa estão na esfera de seu plano. Aleluia.
Graças a Deus, espero que vocês tenham entendido essa lição. Que Deus abençoe a todos.